Então, vamos lá dar início à nossa aula. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pela semana passada, termos cancelado a aula. Na verdade, eu estava a caminho de São Paulo, que meu paizinho estava passando mal, e nós fizemos uma reunião, optamos por cancelar a aula, na tentativa que eu fiz de chegar lá e encontrá-lo com vida, mas ele veio a falecer na quarta mesmo. E eu já fiquei por lá, participei, né, das últimas homenagens, dei uma força para minha mãezinha. Então, essa aula de hoje é uma homenagem a ele, porque faz uma semana que ele voltou para casa, né, que eu entendo que existe esse retorno para uma pátria, e ele voltou. Então, agora é dar força para minha mãe e colocando dentro dos lugares as nossas emoções também para a gente superar esse desafio, né, que ver as pessoas passarem pela nossa vida traz para gente. Então, quando ele fez 80 anos, eu levei o Instituto para São Paulo em homenagem a ele. E agora eu sinto que, né, essa retomada do Instituto podendo dar treinamentos gratuitos para as pessoas é uma maneira de homenageá-lo também a todos os idosos e todas as pessoas que passam pelas nossas vidas e deixam suas marcas, né? Obrigada pelas considerações que vocês estão colocando aí, mas é muito importante para mim também receber esse suporte de vocês, então eu espero não ter causado grandes, né, transtornos, aumentando um dia a mais da aula, que a gente vai cumprir o nosso cronograma com certeza. Então, eu vou mostrar para vocês, eu ia contar uma história na abertura, mas nós temos muitas histórias no nosso canal do YouTube, e nós temos a ajuda do Mauri, que é um rapaz de Curitiba que ajuda a gente com edições de vídeos, e eu encantei uma história da minha vida, um episódio da minha biografia e contei nesse vídeo. Então, era uma fase que eu estava passando desafiadora, assim, que eu fui morar numa casa linda, né, na pandemia, e enfrentei o desafio de ter um vizinho que tinha uns cachorros ali que não deixavam eu ter um pouco de paz, o vizinho era barulhento. Então, eu fiz um episódio da minha biografia Encantado e criei essa história encantada, que foi passada na época do Halloween, na pandemia. E o Mauri foi lá e fez uma edição bem bacaninha dessa história, e aí eu já aproveito para mostrar para vocês como é que é o estilo da minha contação de história. E, na verdade, vocês, como contadores de histórias, vão perceber isso ao longo da jornada de vocês. Não existe a maneira correta, existe a sua maneira. E a minha maneira de contar a história é aquela história que eu vou passar para vocês aqui assistirem. É uma história que não é muito longa, que traz bem o estilo de histórias que nós utilizamos no Instituto, que nós não contamos histórias muito longas, até porque as pessoas que estão ali hospitalizadas, elas não têm muita condição de se prender a um contador de histórias. Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, pode entrar um profissional, interromper. Então, a gente costuma trazer uma história que flua mais ou menos, no máximo, em 5 minutos até a pessoa que está ali ouvindo. E acredito que seja o tempo que essa história tem também, do Halloween. Maravilhosa, linda, Roseli, que história gostosinha, bem, bem legal, Ficou bem bacana, né? bem Então, bacana. é uma forma que vocês têm de encantar uma história. Se vocês tiverem algum episódio da biografia, a situação acontecendo que vocês não estão muito satisfeitos com ela, vocês podem criar uma história, contar para você e dizer para você mesmo: essa é a verdadeira história. Tanto aconteceu que essas pessoas foram embora mesmo e eu consegui voltar a ter um pouco de paz. E a gente sabe o quanto é importante, né? A gente encontrar esses momentos, esse refúgio. Boa noite para quem chegou agora, está aqui com a gente nesse nosso dia de aula. Espero que fiquem até o final. Eu estou vendo bastante gente cair e voltar, que essas instabilidades melhorem. Então, nós vamos dar sequência ao nosso material e nós paramos na aula passada em um ponto que foi muito importante que eu comentei com vocês, que era um ponto que eu ia contar de uma história que aconteceu também num momento da minha jornada na área da comunicação, que é essa etapa aqui da nona, né, o nono ponto, nono passo da arte de escutar. Eu vou só voltar um pouquinho para a gente resgatar das técnicas da escutativa. Então, nós falamos sobre o silêncio, sobre a postura relaxada, a inclusão através do olhar, o quanto é importante olhar para uma pessoa que está conversando com a gente,
aquela questão, a importância de você espelhar os gestos da pessoa para poder se conectar com ela, participar ativamente da conversa, ter aquela tolerância às ideias diferentes das nossas e também usarmos da empatia, que é aquela compaixão pela dor do outro, pelo sentimento do outro como algo genuíno. Nós temos a tendência a enxergarmos o mundo a partir da nossa ótica. Então, tudo que aperta em nós, a gente acha que é uma situação delicada. Tudo que aperta no outro, nem tanto. E esse ajuste é natural, né? Nós temos uma tendência a defendermos a nossa vida. E o que acontece com outros, às vezes a gente chama até de frescura, ou falar, "Ah, imagina, fazer dieta é coisa mais fácil, a pessoa não faz porque não quer. Cuidar da saúde é muito simples para mim, eu acordo cedo. Tá, é o seu estilo. Então, quando você vai conversar com um idosinho lá no lar de idosos, você ouve algumas coisas que não são típicas da sua vida e da sua natureza, mas para ele fazem muito sentido, a ponto de eu ver um idoso chorar porque quando ele era criança o cachorrinho dele morreu. E aí, se eu for olhar para ele e falar, pô, mas o senhor, na idade que o senhor tem, ainda não superou. Gente, a dor é dele. Então, você tem que dizer para ele, né? Puxa, sinto muito por sua perda do seu cachorrinho que você tanto amava, e vai contornando aquele diálogo com muita paciência. A questão de fazer pergunta para chegar, checar o que está sendo dito, evitar gestos, né? A gente que tem mania de se mexer muito, levantar, eu falo isso até por mim. Então, ser o mínimo possível de movimentações bruscas, porque distrai a atenção. Eu lembro disso porque uma vez uma voluntária que ia comigo em dupla não pôde ir, eu tive que ir sozinha e registrar a história do idoso. E eu ficava escrevendo no papel, ele se distraía vendo a caneta, assim, escrever de ponta cabeça para ele, e curioso de saber o que eu estava anotando, ele se desconcentrava muito. Por isso que a gente evita de ficar anotando quem está lá como interlocutor. Vamos em dupla, em geral. Assim, a dupla, né? Outra pessoa vai anotar pela gente. E o que aconteceu um dia na minha vida? Pensa na cena. Eu tinha acabado de fundar um instituto, eu ainda era tímida, tinha passado por aquela situação das 100 pessoas lá, que 120 pessoas que vieram atender o chamado, quando eu fui convidada pelo Hospital de Clínicas de Curitiba para participar num congresso de medicina que estava acontecendo na universidade. Não, na universidade não, era lá acho que na FIEP. E eles me convidaram para esse congresso e disseram assim para mim: você vai participar, você aceita participar de uma mesa redonda com a gente, falando sobre o papel coadjuvante das histórias no processo de cura de pacientes. Eu falei, tranquilo, né? Falar sobre isso vai ser fácil. Uma mesa redonda, eu pensei, o Cavaleiros da Távola Redonda, todo mundo em volta falando de histórias. Tá, vai ser muito legal. Já até imaginei uma fogueira no meio e tal. Aí eu fui com a cara e a coragem. Quando eu cheguei lá, eu vi que era um congresso gigante de medicina. E a sala que eles tinham me indicado não era uma sala, era um auditório. Aí o que aconteceu? Eu fui até o rapaz que estava ali, meu coração já começou a saltar pela boca, eu falei, "Ih, caiu uma fria, né? Eu acho que não vai ser a tal mesa redonda, não, eu vou ter que falar naquele microfone que estava ali." Cheguei para o rapaz e ele, né, boa tarde, doutora, me dê sua apresentação para eu colocar aqui aqui na tela. Eu falei, que apresentação? Ele falou assim, você não trouxe uma apresentação? Eu falei, não, eu vim para uma mesa redonda. Ele falou, pois cada um dos integrantes dessa mesa vai ter 20 minutos para se comunicar com a plateia, falar sobre o seu trabalho, depois nós vamos abrir um microfone para as pessoas participarem. Isso é a nossa mesa redonda. Por alguns segundos me passou aquela ideia que eu já vi em muitos filmes, que a pessoa quer fazer alguma coisa, você vê ela quebrando tudo, destruindo tudo, depois volta e ela continua lá olhando com aquela cara de paisagem. E a minha vontade era pegar meu nome, que tinha uma plaquinha lá naquela bancada que estava em frente ao palco, era pegar meu nome e sair correndo com ele, porque assim eu eliminava qualquer possibilidade de alguém olhar para o meu nome e ver que eu não fui. Mas eu falei, Roseli, senta, faz uma nota mental do que você vai falar e encara, vai acabar uma hora, tem que acabar, né? Aí eu comecei, eu vou falar da fundação da ONG, vou contar alguns cases, fui fazendo uma nota mental e veio, as palestrantes vieram, as outras pessoas que vinham fazer palestra, tinha pessoas intercaladas comigo, eu deduzi que eu não ia ser a primeira. E aí a primeira foi lá e eu vi que era uma moça que se expressava assim de uma maneira muito natural, espontânea.
Eu falei, olha, eu acho que eu dou conta. Essa moça aí, né? Se fosse uma super comunicadora na minha frente, tinha me quebrado. Eu falei, olha, agora chegou minha vez. Ele chamou, né? Doutora Roseli, não sou nem doutora, mas ele falou para mim que ali todo mundo tinha que ser doutor. Doutora Roseli pode ocupar o microfone. Lá eu fui. Aí eu comecei a falar com a plateia. Só que conforme eu falava, a luz estava clara na plateia, eu via todo mundo claramente. Se alguém começava a olhar para o relógio ou fazer aquela cara de bufar, né? Olhando assim para mim, eu desmontava. Aquilo fazia um mal para mim muito grande. Eu, puxa, como é que eu vou me sustentar aqui e garantir terminar esses 20 minutos infinitos que pareciam 20 horas? Aí eu olhei bem na minha frente, tinha uma senhora vestida de freira, assim, ela era uma freira, possivelmente, ela não se vestiu para ir na palestra. Ela tinha um hábito assim cinza, bem clarinho, bem bonitinho, uma senhora com um sorriso lindo. Cada vez que eu olhava na direção dela, ela fazia assim. Gente, essa mulher me deu uma força para continuar e eu me animava. Então eu olhava para uma pessoa que bufava, logo eu olhava para ela. E aí eu percebi o quanto é valioso quando alguém está te contando alguma coisa, de vez em quando você fazer assim. Tipo, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, continue, tá muito bom. A sensação que me dava de alívio, então eu fiquei nessa gangorra emocional. Eu ia para baixo, olhar para ela, subia e lá eu consegui passar os 20 minutos, depois abri o microfone e ficou mais fácil, porque perguntas direcionadas era mais fácil de responder. E aí eu fluí com uma leveza muito grande e trouxe esse case para vocês para mostrar o quanto é importante você estar ao lado da pessoa e não ficar com aquela cara só de paisagem ou com aquela cara ansiosa, tipo, nossa, será que vai demorar muito? Demonstrar que você está inteiro através de um gesto, né? Fazendo simplesmente com a balança e sorrindo, balançando a cabeça assim, sorrindo, já dá uma força enorme para quem está te contando a história. Assim como a gente calibra o nosso corpo na academia, a gente vai lá, faz ginástica, mexe nossa musculação, nós podemos trabalhar também calibrando os nossos ouvidos. Existe uma técnica que eu dei o nome de spa, porque eu achei muito associado com a questão de você relaxar para poder escutar. Mas eu já vi várias linhas falando sobre isso, é uma das técnicas também usada para quem pratica meditação ativa, mas para nós, como contadores de histórias, para que a gente possa aprimorar a nossa capacidade de ouvir, basta fazer essa técnica por uma semana. São 3 minutos apenas do seu dia. É só você colocar no despertador ali e fazer a técnica SPA de calibração do ouvido. Eu faço isso direto, gente. Isso é muito bom. E eu aprendi com essa técnica que a partir disso, eu que sou super ativa, né? Me comunico muito, eu falo muito. Quando eu faço essa técnica, eu consigo desligar um pouco os outros sons e ser mais seletiva no que eu quero escutar. Então, eu consigo ouvir uma pessoa falar mesmo que eu esteja num ambiente com concorrências de outros sons, elas não me distraem, traz uma habilidade de concentração. E no que consiste essa técnica? Consiste em 3 minutos, lembra? Então, no primeiro minuto, o que você vai fazer? Silêncio. Tentar silenciar os seus pensamentos é um dos maiores desafios que existe. Nós sabemos que o pensamento está ali, nós observarmos ele passar sem nos apegarmos a ele. Isso é silenciar. Zerar a mente totalmente de pensamento não existe. Nosso cérebro tem uns pensamentos espontâneos, inclusive. Então, deixá-los passar sem se apegar e desenvolver uma historinha. Por exemplo, você está ali. Vou ficar aquele 1 minuto que a Roseli ensinou. Aí, de repente, você pensa, nossa, será que eu desliguei o farol do carro? Deixa passar essa situação, volta de novo. Aí depois vem alguma questão. Gente, eu tinha que pagar uma conta hoje, mas não lembro se eu paguei. E, ao invés de você começar a puxar isso, não, mas eu paguei, não paguei, ou mas o farol vai gastar bateria, desliga. Aí veja o pensamento passar e deixe ele. E tente ficar nesse estado, controlando inclusive a sua respiração. É uma das técnicas, prestando atenção no processo do ar entrar e sair dos seus pulmões. Já é uma maneira de você manter o foco na concentração durante 1 minuto. E aí, quando passar o primeiro minuto, você vai fazer o quê? Identificar os sons que você consegue ouvir e nomeá-los. Não precisa também buscar se envolver com o som. Então, você vai nomeando. É um carro acelerando, o carro parou de acelerar, é um telefone tocando, é um barulho de moto, é um cachorro que está latindo.
vai tentando peneirar ou ouvindo aquela estática que você ouve no teu ouvido quando tudo está em silêncio. Você fala, ah, eu tô com o ouvido zunindo. Não é, é estática. Teus tímpanos estão funcionando, ele tem uma frequência estática que mantém um barulhinho bem suave. Então, vai buscando peneirar. Por esse 1 minuto, você vai identificar os sons que existem à sua volta. No terceiro minuto, você vai apreciar. O que significa apreciar? Criar contextos narrativos envolvendo o som. Essa parte é muito divertida, porque você vai, por exemplo, ouvir o barulho de uma goteira pingando, vai imaginar que é uma grande cachoeira, vai escutar o barulho de um motor da geladeira e pensar, está chegando aqui um grande carro que vai levar a gente, um carro enorme, nós vamos todos nos reunirmos em volta de uma fogueira, numa clareira e contar histórias de terror. Vai acontecer. Crie qualquer contexto narrativo envolvendo aquele som. O que você está fazendo com isso? Está acionando o seu cérebro no lado criativo para observar os sons com uma maneira muito mais apreciada e de maneira direcionada. Você deu alguns comandos para a sua malha neural que envolve o seu processo de audição para que a audição seja mais acentuada no que você escolher. Quando eu adoro assistir apresentações de orquestras sinfônicas e eu consigo identificar alguns sons das notas como se eles pulassem assim, tivessem cores na minha frente, porque eu consigo me concentrar naquilo que está acontecendo naquele momento. É uma habilidade que você resgata da sua audição simplesmente passando uma semana treinando isso. Vai prestando atenção, você vai ver o quanto o seu ouvido vai ficar mais seletivo e o quanto, muitas vezes, alguns sons que te incomodavam não vão incomodar mais, porque você nem está lá concentrado neles. E você vai ter um pouco mais de consciência do domínio que você tem, inclusive sobre o que você ouve. Às vezes a gente pega e fala, nossa, eu ouço cada besteira que eu preferia nem ouvir mais essas besteiras na minha vida. Você vai conseguir cancelar as besteiras da sua vida, porque você vai ter ouvido seletivo. Então, quando você tiver que prestar atenção em algo, você vai prestar atenção em algo de maneira genuína e não vai mais dispersar a sua atenção em volta, né, para que as coisas acontecem à sua volta. E eu criei essa técnica para poder aprimorar. Eu juntei essa parte da apreciação, porque eu entendo assim que se você atrela o processo criativo a qualquer coisa, você ganha você tem um ganho maior em relação ao que você está direcionando. É uma maneira de você observar de maneira mais criativa a vida. E até os sons que você ouve dos idosos, da história deles, se transformam de maneira criativa quando você está escutando. Existem histórias que já saem prontas quando a gente está ouvindo um idoso contar, porque justamente essa habilidade que a gente vai acentuando e esquece, né? Nós temos uma máquina incrível que tem que ser calibrada, e a gente deixa, às vezes, ao Deus dará. E esse projeto Ouvir e Contar, ele tem uma significância tão grande, por isso que eu trouxe as técnicas da escuta também. Como contador de histórias, você aprender a ouvir, ter esse feeling para captar as histórias que você precisa contar, e ter esse feeling para ouvir as histórias que você pode encantar para contar também, é um projeto assim que traz uma magnitude muito grande, e eu tenho um case para contar para vocês, onde aparece essa folha. Por que eu coloquei essa foto aqui, né? Um dia nós fomos ouvir uma história de um idoso no lar. Imagina, né, um grupo de, acho que tinha uns 15 voluntários, todo mundo muito motivado ali no lar do Recanto do Tarumã para ouvir histórias. E uma voluntária foi ouvir a história de um senhor que estava na cadeira de rodas, um senhor alemão, assim, muito forte, mas naquele momento ele estava na cadeira de rodas porque ele tinha passado por um processo de atropelamento, assim, na rua, e ele foi, né, ficou por um período ali tendo que andar na cadeira de rodas. E ele estava muito revoltado. E aí ela chegou perto dele e falou assim, o senhor tem uma história para contar? Ele falou assim, a história que eu tenho para contar não vale a pena a tinta da sua caneta. Aí ela falou: ah, mas pode contar assim mesmo, né? Eu estou aqui para ouvir e tal. Ele falou: então tá bom, eu vou contar para você como é que um tamanduá mata uma pessoa. E ele contou para ela que o tamanduá, para matar uma pessoa, ele imprensava a pessoa numa árvore, enfiava a boca dele, a língua dele dentro da boca da pessoa e puxava as vísceras para fora. E ele foi assim: quero ver se você vai contar a história para as crianças. Ele estava muito revoltado. E ela veio para mim e falou: Roseli, você não tem ideia da história que eu escutei. Ela falou para mim, né, a história que ele contou. Ela falou: nós vamos criar o quê? Um thriller? Uma história de terror? Aí eu falei assim para ela: vamos girar, né? As histórias de vida são verdadeiros diamantes. Você precisa girar esses diamantes e entender por onde entra a luz.
Falei, vamos girar essa pedra de diamante e ver onde entra a luz. Quem é o verdadeiro vilão? E quem é o verdadeiro herói? Ah, sei lá, o Tamanduá matou o cara. O que que ele estava fazendo na floresta? Caçando. Estava destruindo a natureza. O Tamanduá se defendeu. O Tamanduá não ataca gratuitamente uma pessoa. Então, provavelmente, a gente pode criar uma história sobre o Tamanduá herói. Então, a gente pode dar o nome Tatá, o Tamanduá herói da floresta. A gente não precisa detalhar como é que ele defendia a sua mata, mas a gente poderia dizer que ele defendia com muita bravura. Qualquer pessoa que tentasse atacar seu território, ele era o herói, ele era o guardião daquele lugar e tal. E criamos uma história muito linda do Tatá. Aí a voluntária pegou essa história e foi contar para uma criança, porque esse projeto consiste em levar essa história adiante. Ela foi contar para uma criança que tinha acabado de chegar na Casa Lar, de ser acolhida. Era uma menininha que tinha uns 10 anos, 12 anos, e era dia do aniversário dela. E ela tinha acabado de ser acolhida na instituição por violência familiar, foi retirada da família e ela estava muito triste, porque aquele meio em que ela chegou era muito estranho, e ela ainda estava sofrendo, né? A tendência do ser humano é rejeitar o que é novo. Então, ela estava sendo rejeitada pelas crianças da instituição, ela estava num cantinho no banco. E a voluntária foi lá com a história do Tatá. A menina adorou tanto que ela falou: gente, eu posso escrever uma carta para esse cara como se fosse meu avô, que era a única pessoa que me dava carinho naquela casa onde eu sofria e a única pessoa que eu queria ter hoje perto de mim no meu aniversário. A voluntária falou: tá bom, faz a carta. E ela fez esse romance lindo para esse idoso. Ainda escreveu: o sol ficou triste quando o senhor nasceu, pois sabia que alguém ia brilhar mais do que ele. Mesmo não te conhecendo, eu já te amo muito. Aí escreveu essa carta muito linda, ainda dobrou como se fosse um coração. Aqui, ó, ela fez uma dobradura de coração e colocou o idoso em pé. Ela sabia que ele era cadeirante, mas a essência dele saudável ela viu e colocou ele em pé. E lá voltou a voluntária, toda animada, né? Ela falou: gente, vai arrasar, né? Esse homem que estava bravo vai ficar super feliz. Qual não foi a surpresa que ela chegou ali na instituição e foi contar para ele? Aí ele falou: o quê? Eu não disse que não valia a pena da sua caneta, anotar, não valia a pena a tinta da sua caneta? É, não valia a tinta da sua caneta a história que eu ia contar? Por que que você levou? Eu falei: a gente criou uma história, a menininha mandou esse coração dobrado aqui e entregou para ele, ele pegou. Aí ela voltou para mim murchinha, né? Levei uma patada na ida e na volta, falou para mim. Eu falei assim: fica no cantinho observando. Quem é que recebe uma cartinha dobrada e não abre? Por mais bravo que o cara seja, ele vai ficar curioso, ele não vai jogar fora. E ela ficou no cantinho. A hora que ela ficou no cantinho, eu olhei também, na mesma hora em que ele estava abrindo. Sabe quando as duas olham assim de longe, o olho que nem uma flecha foi lá naquele senhor cadeirante, eu vi ele abrindo. Eu encostei. Eu falei: eu quero ver a reação dele. Ele abriu, aí ele sabia ler, ele leu, aí depois ele começou assim, enxugar, ele levantava os óculos e enxugava a lágrima que estava caindo. Aí ele veio perto de nós com a cadeirinha dele, um por um dos 15 voluntários, ele foi andando com a cadeirinha de rodas e agradecendo. Ele falou: gente, muito obrigada pelo trabalho de vocês, porque a gente tava com esse jaleco discreto, é fácil achar lá dentro, né? Muito obrigada pelo trabalho. Eu era uma pessoa tão grossa. Olha só que coisa mais linda que eu ganhei e mostrou para todo mundo. Ele virou um comunicador de primeira. Ele não largava mais a gente quando saía de lá. Na hora de ir embora, ele: peraí, eu ainda vou contar para vocês por que que Patagônia se chama Patagônia. Vocês ficaram só 2 horas, nem deu tempo de eu contar todas as histórias que eu tinha. E ele virou um fã, né, do nosso trabalho. E foi um movimento que a gente percebeu que aconteceu sem a gente saber por que que aconteceu isso. Não sei, porque tinha que ser, as coisas são como elas são, e a gente não tem grandes explicações para isso, a não ser dizer que foi algo encantador ver esse idoso passar por esse processo de receber esse toque de amor e dar oportunidade para essa menina de exercitar o seu amor. Então, fechando essa parte da escutativa, eu trago uma frase do Rubem Alves que fala assim, né? De todos os sentidos, o mais importante para a aprendizagem do amor, do viver juntos e da cidadania é a audição. Então, a gente sabe que um bom contador de histórias é, acima de tudo, um bom ouvinte. Então, prestem bastante atenção nessa etapa da vida de vocês, como contadores de histórias, para desenvolver esse feeling de identificar o que que aquele ambiente está pedindo de história para mim, o que aquela pessoa está pedindo de história para mim que eu possa levar, para que você seja realmente esse grande curador, né, que leva através das palavras. E agora a gente vai entrar na parte da arte de
contar histórias. Deixa eu ver quantos coleguinhas nós temos aqui para que a gente faça uma atividade prática. Nós estamos com 24 pessoas. Então, dá para a gente selecionar algumas pessoas. Eu vou fazer uma dinâmica um pouco parecida com a da semana passada, da outra retrasada que o Thiago fez, que é do jogo, né? Aquele jogo 1, 2, 3 era uma vez. Só que ao invés da gente colocar todo mundo para contar a história, eu vou dividir o grupo em equipes. Aí vocês me ajudem a depois dizer nas próximas se você já foi ou não, porque como nós estamos em 24, 25 pessoas, a gente consegue ter um controle e você consegue saber se você já foi. Então, quem que vai participar dessa rodada? Vocês conhecem, todos estavam presentes aqui como funciona esse jogo, mas de qualquer maneira eu vou repetir que pode ser que alguém não tenha participado da primeira, né? A Manu veio, tá vindo agora, né, Manu? Então, como que funciona esse jogo? Nós vamos apresentar algumas cartas para vocês. Ó, aqui eu tenho uma carta do relógio e vou dizer a quem pertence essa carta. Então, eu vou apresentar a carta, por exemplo, mostrar para a Angel. Angel, olha, sua carta é essa. Ela vai olhar, memorizar e fazer assim para mim. Significa que ela captou, ela registrou que o relógio é dela. Aí depois eu vou pegar, por exemplo, a Delmair, vou falar, Delmair, essa carta é sua. Aí ela vai entender que é dela, ok. Então significa que essas pessoas estão no jogo, né? Então eu vou chamar o nome de algumas pessoas para colocar no jogo. A partir disso, construir uma história coletivamente. Então a pessoa que recebeu a carta sabe que ela está imbuída de inserir essa carta, esse personagem, esse lugar, esse sentimento na história que vai passar por ela. Então eu vou selecionar neste momento 6 pessoas só. Eu vou chamar o nome, mostrar a carta, chamar o nome, mostrar a carta, chamar o nome, mostrar a carta. Essas pessoas que eu chamar e mostrar a carta, já abre até o microfone, já deixa aberto para a história fluir. E vai seguir na ordem com que eu apresentei. Então, vocês vão ter que saber quem vem antes de vocês para saber se é a tua vez. Para eu não ficar chamando aqui, perdendo, né, o tempo da história, o timing, falando, Angel, é você, Deu aí, é você. Então, vocês mesmos registrem. Né? São 6 pessoas que eu vou chamar, 6 cartas vão acontecer. Essas 6 pessoas vão construir uma narrativa de uma história, usando o máximo possível de recursos que você tiver, de conhecimento que você possa ter adquirido ao longo da vida, ou a intuição de como usar a inclusão dessa carta. Você pode simplesmente, por exemplo, você caiu com a carta do relógio, aí você fala, então o personagem, digamos que é a Maria. Então a Maria percebeu, quando ela olhou no relógio da parede da casa dela, ela percebeu que ela havia se esquecido do maior compromisso que ela tinha na história da vida dela. Aí, pronto, passei para uma pessoa. Eu inseri o relógio, eu criei uma expectativa de uma sequência, passei para o meu colega continuar. A próxima pessoa vai pegar essa peteca e vai emendar com outro assunto. Não vai pegar a carta dela aleatória e quebrar o relógio, deixar esquecer e fazer de conta que é só aquela carta. Ela vai construir uma narrativa. Com isso, a gente trabalha também o espírito da cooperação, porque no Instituto História Viva nenhum voluntário vai sozinho contar histórias. Ele vai ter sempre o suporte de uma pessoa ao lado, de uma equipe ajudando ele a conseguir contar a história. Ele vai trabalhar nessa construção conjunta da narrativa com o ambiente que ele está fazendo essa apresentação. Então, é importante vocês terem esse sentimento de coletivo na hora de construir a história de vocês. Alguém ficou com uma dúvida? Tá bem perdidão, quer abrir o microfone e perguntar? Então tá. Eu vou seguir uma ordem conforme aparece para mim aqui, que não é necessariamente a ordem que aparece para vocês. Eli, só uma perguntinha. A gente pode começar toda a história ou não? Não sei. Bom, era uma vez, ou você acha que não? Pode. A maneira como você vai começar é sua. Você pode começar, não existe uma regra específica, não existe uma proibição e não existe, todo mundo começa com era uma vez, é um clichê. Não é um clichê, porque era uma vez está no imaginário coletivo. Quando você aciona esse gatilho, as pessoas já se conectam. Mas você também pode ficar à vontade, né? Por exemplo, a história da Marina Coraçante, uma ideia toda azul, começa assim: um dia o rei teve uma ideia. É o início da história. Então, Legal. você pode começar em uma montanha encantada, havia um grande sino que tocava sozinho, alguma coisa assim. Então, você pode situar as pessoas. O importante é que toda a história tenha minimamente uma descrição de um lugar comum, de um ambiente onde as pessoas possam produzir o seu imaginário junto com você.
Eu sempre considero muito importante na construção de uma narrativa você dar uma ambientada de local, de dia, se era noite, quem começa a história, trazer essa ambientação, traz um conforto para quem continua. Eles não ficam soltos no vácuo, a gente não sabe qual é a localidade, que tempo e espaço acontece isso. É legal você trazer. Depois a gente vai estudar mais nas técnicas mais para frente e vocês vão perceber o quanto é importante construir a estrutura desse ambiente para o seu ouvinte. Então vamos lá. Só, Pode falar, Roseli, Anthony. eu fiquei com uma dúvida. Todos vão participar em grupos de 6 ou você vai fazer um grupo de 6 só que vai montar uma história? Eu vou fazer neste momento 6 pessoas. Depois, Ah, na tá. outra Um grupo. parte um grupo de 6 pessoas. Aí, na outra parte da condução, né, da atividade de hoje, eu vou escolher outras 6 pessoas. E de 6 em 6, vocês vão percebendo como é que pode utilizar técnicas diferenciadas para contar histórias. Então, eu vou usar esse jogo neste momento, tá bom? Não precisa, por exemplo, se vocês forem contar uma história, né, forem escolhidos. Não precisa pegar aquela carta e também fazer um romance épico e ficar lá 5 minutos descrevendo a sua carta, tá bom? A ideia é a gente fazer uma dinâmica que funcione, mas que não se torne muito cansativa, que eu já vi algumas pessoas bem criativas pegarem a carta e ficar, depois assim, nossa, gente, não vai soltar nunca essa peteca. Então, procurar fazer a dinâmica fluir é legal e não passar mais, né? Às vezes 30 segundos, se você for pensar para descrever alguma coisa, é ótimo, no máximo, não precisa ser tão contextualizado até para a gente. Vai valer ponto sim, Mariana. A Mariana perguntou se vale ponto. Nós estamos aqui, a Tatiana está aqui com a gente também, ela está ali anotando, ela ficou responsável por isso e ela vai me avisar ao final quem vai receber, né, o ponto integral da aula. É um exercício prático. Então vamos lá, tô brincando, gente, é brincadeirinha. Eu vou falar o nome da pessoa, então mostrar a carta, ok? Vocês já estão bem preparadinhos. A Tati está junto, a Angel também, elas são contadoras, mas elas estão dentro do nosso jogo, ok? A Tânia Alves vai ser a primeira que vai abrir a história. Ó, coincidiu com a história que nós ouvimos no começo. A Tatiana, a Tatiane, existe duas Tatiana? Não, a Tatiane. Com óculos. O Tem uma Anthony, Tatiana também. Tem uma Tatiana, Roselina, no é grupo. você, a Tatiane. Eu? Então sou eu. Então Aham. tá. Tá. Anthony vai ficar com o jogador. A Delmair com a vela. Faltam mais 2. A Tatiana com a biblioteca. E quem vai fechar a nossa história é a Tereza. Aham. Então eu peço que vocês abram o microfone, que são vocês que vão gerar essa grande narrativa. Memorizaram a cartinha, tudo ok? Ninguém Não está passando. memorizei o que eu estava anotando. Eu estava anotando aqui o nome do pessoal. Beleza. Então Joguei põe no o chat óculos. direto ali também. Beleza. Ai, meu Deus, Anthony, você pode vir aqui. Pô, ele está em Curitiba, gente. Se vocês Ai, que soubessem a luta bom. que foi para eu conseguir encaixar ele no treinamento presencial, né? E sobrou tanta vaga, Anthony. Um monte de gente se Ah, inscreveu no. É porra, sério, perdi então. Enfim, sério. encerrou as inscrições a hora que eu tentei, aí não fui. Cerrou. E eu tinha conseguido. Ah, nossa, gente, é muito incrível, né? Mas que bom que você está aqui com a gente, senão eu não teria seu apoio aqui. Então vamos lá. Primeira, pode começar. Então, um certo dia, estava uma menininha dentro da biblioteca, uma menina muito esperta, que gosta muito de ler, e pegou o seu livro. Quando ela abre o livro, o que salta daquele livro? Uma fada, a fada encantada. Pulou do livro e começou a conversar com ela. Mas aquela fada que conversava com aquela menininha na biblioteca, ela precisava usar óculos. Ela tinha necessidade porque ela não enxergava muito bem
de longe. E para ver bem o rosto daquela menininha, para contar uma história para ela, precisou colocar os óculos dela para conversar. Já que a menina gostava tanto de história, a fadinha queria contar uma história para essa menininha, essa leitora de livros. E então, Então, essa leitora de livros, ela estranhou aquela fadinha, pensando, nossa, quantas fadas que me recordo que usam óculos. Essa fadinha, como eu, usa óculos. Mas vai, eu queria tanto ser uma jogadora de futebol e eu não conheço nenhuma jogadora que, vai, use óculos. Será que essa fadinha que usa óculos sabe o segredo? Delmair, você tá muda. Você tá falando. Tá com o A microfone desligado. fadinha de óculos realmente era encantadora. Ela se chamava Alice. E vocês não podem acreditar, aquele dia era o aniversário da Alice. E ela trazia no bolso da sua linda roupa uma velhinha. E ela pediu para o jogador acender a velhinha. E essa vela iluminou toda a biblioteca. Com isso, a fadinha pôde perceber a quantidade de livros que existia ali. Porque, como antes ela estava presa dentro do livro, ela não conseguia visualizar a quantidade de livros, ela nem imaginava que na biblioteca tivessem tantos livros assim. Então ela ficou enlouquecida, e na hora que ela colocou o óculos, que ela percebeu assim, nossa, mas que lugar mágico é esse? E esse lugar mágico foi a chave da felicidade para que ela conseguisse transportar aquela menininha para o caminho onde ela poderia se tornar um jogador de futebol. Porque aquela biblioteca cheia de livros tinha um livro que contava a história de um menininho que também se tornou um jogador de futebol. E foi assim que a fadinha levou a menina para o caminho que ela sempre desejou, a fadinha de óculos. Muito bem, gente. Olha que história mais linda que vocês construíram. Ainda bem que eu estou gravando. Depois eu vou mandar para vocês assistirem também a apresentação de vocês. Foi tranquilo, né? Todo mundo está bem. Ficaram nervosos. Mais ou menos. Um pouquinho, um pouquinho. Mas que É bom. tenso. Sim, e o desafio de contar histórias para um público adulto é muito maior do que quando você vai fazer uma apresentação propriamente dita para uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Vocês estão indo para o extremo do desafio, e quando vocês chegarem a contar uma história para uma outra pessoa, vai ser muito mais tranquilo. Com certeza vocês vão dar muito mais conta disso, deste recado. Então é muito bom a gente se desafiar e participar, né, das apresentações. Então, vamos dar sequência aos nossos conteúdos. Deixa eu ver que horas são, 8h20. Quando for, Tati, quando for mais ou menos umas 20 para as 9, me avisa para a gente dar uma pausinha para o pessoal também, tomar uma água, relaxar e voltar. Se puder entrar, abrir o microfone, pode abrir, avisando, tá bom? Então, quais são os elementos que compõem uma narrativa? Uma narrativa ela é composta de vários elementos e é importante você dissecar esses elementos, transitar sobre eles para poder identificar melhor e mapear a sua história. O primeiro elemento de uma boa narrativa é determinar qual é a intenção sua ao contar uma história. Quando você define a sua intenção, o seu objetivo com aquela apresentação, você consegue ter uma concentração maior e o seu ouvinte vai captar a sua intenção de maneira mais efetiva. Tudo que você faz munido de uma intenção, ele tem uma carga maior, uma bagagem maior. E o outro vai perceber e fala: pô, ela está intencionada, ela está contando uma história, por exemplo, para me inspirar. Você sabe disso, não adianta você pegar uma história bonita e falar: o que essa história provoca no outro? É inspiração? Então tá, eu tenho consciência disso. Eu vou contar uma história para inspirar as pessoas, ok.
inspirar mudanças, inspirar reflexões, mas você tem consciência da sua ferramenta. Ou então você quer mapear uma situação, mapear um contexto e conta uma história para incentivar as pessoas a contarem sobre o que acontece na comunidade deles, na vida deles. Você quer conhecer as pessoas um pouco mais. Então você pode contar uma história para trazer delas informações e inspirá-las a responderem as questões que você pretende que ela responda. Ou então você pode contar uma história para a pessoa relaxar, para a pessoa descansar um pouco, já é um horário que você pretende que ela durma, e isso também é muito bom, que isso vai nortear as entonações de voz, as nuances, como você vai trabalhar a narrativa. Então, tudo que você faz, munido da sua intenção e consciente dela, flui com uma leveza maior. Existem pessoas que contam histórias que não têm nem noção do que a história pode promover no outro. Ela tem que ter minimamente aquela consciência de qual é a intenção com a história que ela quer levar adiante. Outro fator fundamental que você precisa observar é que essa história precisa trazer uma identificação com os seus valores. Você precisa contar uma história que você minimamente concorde com o conteúdo dela. Não existe coisa pior do que você tentar contar uma história com a qual você não está familiarizado, não concorda, acha que aquela história fere seus valores e você vai lá e busca contar aquela história e forçar aquela apresentação. Isso não vai produzir um bom resultado no seu ouvinte, porque você não vai estar convencido do que você está tentando vender. É a mesma coisa se, por exemplo, eu quiser vender para vocês essa calimba aqui. Eu achar que ela não é muito boa, eu não estou convencida de que ela é legal, mas eu falar, ó, gente, quer comprar? Eu estou vendendo aqui, não sei, não toco ela, nunca aprendi a usar, eu acho que ela não é muito boa. Eu não estou convencida disso, por que que eu estou tentando empurrar? A história é a mesma coisa. Se você não estiver identificado com os valores que a história tem, você não vai reproduzi-la com muita propriedade. Você vai ser é como se fosse um reprodutor mecânico de palavras. Você vai ligar as palavras e vai fluir da sua boca, mas não vai ser munida de intenção e de significado, porque não há uma identificação. Se, por exemplo, você não gosta de histórias de terror, que nessa história eu estou contando para o menino história de bruxa, jovem adora histórias de bruxa. Se eu não gosto, se eu não me identifico e acho que não é legal, não adianta eu tentar contar. E a mesma coisa, histórias que, por exemplo, firam alguns valores, né? Por exemplo, violência contra os animais, ou histórias que envolvam alguma coisa que você não se identifica, não conte-a. É preferível você mudar de repertório do que você tentar mudar a maneira. A sua história também é rica, ela tem uma composição de uma estrutura. É esse ponto que eu comentei com vocês que a gente ia falar, que é importante você mapear. Qual é o ponto de partida da sua história? Nem sempre é no começo, mas ela tem que ter minimamente né, o que fala na jornada do herói do lugar comum, que é a caracterização daquele ambiente, como que era aquele ar que a pessoa está respirando, era um dia de chuva, a pessoa que está ouvindo a sua história já vai sentir os vapores da chuva também afetando ela, atingindo ela. Então, se você trouxer um pouco mais de contexto na construção da narrativa, você incorpora a sua história com muito mais recursos. Então, o ponto de partida é aquele momento em que você sabe que você está enriquecendo mais ainda o imaginário do outro com imagens. Ele está criando imagens mentais. Então, é um momento em que você precisa descrever com muita tranquilidade, com muita serenidade, fluindo na construção arquitetônica desse imaginário. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme que no Brasil veio com o nome A Origem, com Leonardo DiCaprio, onde eles falam sobre os sonhos, né? Ele traz, o produtor daquele filme levou 10 anos estudando Jung, que fala sobre a linguagem simbólica. E nesse filme tem uma moça que faz o papel da arquiteta. Ela ajuda as pessoas a construírem no seu sonho a imagem daquele ambiente que ela está sonhando. É mais ou menos isso que precisa acontecer na mente das pessoas que estão ouvindo a sua história. Precisa haver um projeto arquitetônico da construção daquele ambiente para que ele parta com você junto com a história. Então, eu posso começar a contar uma história, por exemplo, essa aqui, né? Que é a mais alta como um tuiuiu, que fala sobre uma capivara que queria muito ser grandona, ela era muito baixinha.
Então, se eu for contar essa história, por exemplo, eu não vou contextualizar onde está a capivara. Se eu começar a contar essa história para vocês e dizer assim: quem vê no Pantanal as capivaras paradas perto da água, pergunta em que esses bichos imóveis podem estar pensando. Então, se eu contar simplesmente assim, vocês não vão construir a imagem do que seria o Pantanal. E se vocês não tiverem acesso aqui, ó, às imagens que o próprio livro tem, vocês não vão construir isso de uma maneira genuína. Talvez você se perca naquele projeto da arquitetura. Então, se eu for contar uma história como essa sem mostrar a ilustração, eu vou falar: havia um Pantanal cujas águas verdes fluíam conforme o vento passava. Naquela manhã, havia uma capivara queimando no sol, sentada à beira dessas águas verdes, em uma grama e uma relva bem bonita, bem macia. Ela observava isso. Essa capivara estava até com uma florzinha enfeitando seus cabelos, ó. Aqui na imagem tem. Então, eu vou tentar reproduzir algo para o imaginário do outro compor esse ambiente com as cores que ele conceber, de relvas, de verde do Pantanal, que florzinha que tinha na capivara, ele vai criar essa construção. Aí eu estou trazendo ele para um ponto de partida da minha narrativa, e esse passaporte está sendo conduzido para que ele me acompanhe até o final. Existem alguns pontos de tensão numa história, em geral os escritores colocam isso porque é aquele momento em que o ouvinte se prende à narrativa e fica naquele processo de torcer pela vitória do herói, pelo sucesso daquela história. É o que a gente muitas vezes ouve de pessoas que assistem filmes e falam: ah, eu odiei aquele filme, acabou ruim. Ruim o quê? Para você, você tem uma expectativa de filme bom? Então, para você vai ser ruim. Então, se você não criar os pontos de tensão, você não deixa as pessoas na gangorra emocional acompanhando a sua história. Então, você precisa saber quais são esses pontos. Existe um ponto de tensão nessa história? Leia a história, conheça ela, que você vai fluir e perceber se existe. E qual é o desfecho? O desfecho é o momento do suspense. Não adianta você chegar no final e falar: ah, e os porquinhos foram lá e perceberam que eles estavam unidos e juntos construíram uma casa e poderiam viver felizes para sempre. Você tem que trazer um desfecho, não é só narrar uma situação que aconteceu. O desfecho, ele é uma situação que estava enroscada e vai ser desvendada, os mistérios serão elucidados, todo mundo vai saber o que aconteceu na história. Gente, é muito importante. Então, causar um pouco de aquela suspense na hora de você conduzir o desfecho, alterar nuances de voz, é importantíssimo para o seu ouvinte ficar conectado com você. Qual é o perfil do personagem principal da história? Existe um personagem oculto? Existe um personagem que está ali, que todo mundo está percebendo ele? Qual é a característica dele? Quantos anos tem? É uma criança? Você não precisa contar para o ouvinte, mas você precisa saber. Porque essa configuração do personagem é sua e você tem que saber algo a respeito dele para poder ganhar essa substância interna da história. E o ambiente que está acontecendo nessa história? Onde que está acontecendo? Que ambiente tem? Quais são as cores? É uma casa? É um castelo? É no meio da rua? É ao ar livre? Traga essa contextualização da estrutura para você poder mapear. E aí você, se a história comportar descrição, você vai descrever. Se a história for uma história já completa, que você está narrando, que já existe, você não precisa inventar esse ambiente, mas você precisa saber que ele existe. E isso é muito bom, isso ganha uma proporção maior, uma dimensão maior da história no seu imaginário. E o conteúdo educacional? Nem sempre as histórias têm um conteúdo educacional. Algumas têm uma mensagem principal, ela tem algo a ser transmitido para o outro, mas qual é essa mensagem? Qual é a mensagem principal dessa história? Toda a história é munida de uma mensagem. A história que eu contei para vocês sobre o idoso que contou a história lá de como que o tamanduá matava uma pessoa e tal, ela era munida de um conteúdo. Eu queria incentivar vocês a valorizarem as histórias, mesmo aquelas que a gente considera um pouco desafiadoras. Toda a história é importante, toda a história é rica. Esse era o conteúdo que eu tinha intenção de passar para vocês. Então, existe uma intenção imbuída, um conteúdo educacional que eu preciso ter ciência para que a minha história seja efetivamente compreendida pelo outro. Traz uma dimensão maior também. Então, toda essa estrutura da história é bom ser mapeada. E você tem que ler pelo menos, no mínimo, 3 vezes, para você entender como essa história funciona.
A primeira é o que a gente chama de leitura sem intenção nenhuma, só para tomar conhecimento da história. Então, você faz uma leitura, essa história fala sobre isso, ok. A segunda leitura, você já vai começar a perceber nuances da narrativa, onde você pode pontuar, identificar o ponto de partida, tensão, desfecho. Você já matou a curiosidade. Enquanto você não mata a curiosidade sobre uma coisa, você não consegue compreender ela em toda a extensão. Por isso que filmes tem que assistir 3 vezes, por isso que livro tem que ler 3 vezes para compreender a extensão, por isso que eu tenho 3 bonequinhas penduradas aqui no meu jaleco para lembrar dessa importância das 3 vezes, de falar para vocês o quanto algo, se você só consegue compreender a essência depois da terceira vez. Então, quando eu escuto alguém falar para mim assim, eu assisti aquele filme, assisti 3 vezes, me dá um alívio, cantam anjos dentro da minha cabeça, que eu falo, essa pessoa compreendeu a essência do que foi transmitido para ela. Então, é isso que a gente precisa entender quando vai tratar de uma história. Na primeira leitura, estou matando a curiosidade dos meus neurônios, ok, fazendo aquela passagem. Na segunda leitura, já consigo perceber as nuances, como eu vou trabalhar, elaborar essa construção da narrativa. E na terceira leitura, você já consegue perceber a extensão da história, a ponto de você chegar no final e falar, nossa, eu nem tinha percebido alguns pontos que eu percebi agora, porque você estava ainda em outras áreas do teu cérebro que precisavam percorrer. E quais são as técnicas para contar a história? No comecinho... Rosy, posso Oi, fazer uma pergunta? pode. Essa estrutura da história para gente olhar tanto num livro que eu já pego uma história pronta, como também, pelo que eu estou entendendo, vai ter situações que a gente vai ouvir uma história e como é que eu posso dizer? Dar uns toques para recontar essa história. É isso? Isso. Uma Aham. história de um idoso. Tá. Agora, uma coisa que eu fiquei com muita curiosidade, a história do tamanduá que colocava a língua e tirava as vísceras para fora. Vocês contaram desse jeito? Como que você lembra como que vocês viraram? Eu posso Nós falar? contamos, nós contamos a história que era uma vez um tamanduá que vivia na floresta e ele defendia a sua mata e tal. Nós criamos um conto encantado, eu não tenho ele de cabeça, porque quem contou foi a contadora voluntária, eu ajudei na construção desse conto, e ela trouxe, enalteceu a figura do tamanduá com o personagem principal, o tamanduá herói. Então eu chamava o Tatá, o tamanduá herói da floresta. Essa é Ele a não era herói plot. porque ele tirou as vísceras, não, né? Não, não, nós não detalhamos, nós não Tá, detalhamos. Ele era herói porque ele defendia a sua mata. A gente não disse exatamente como ele defendia. Nós tá. É que eu omitimos fiquei, essa informação. Aham. Eu fiquei curiosa porque eu fiquei pensando no senhorinho, né, quando recebeu a cartinha. Legal. Ele ficou bem feliz. Então, quais são as técnicas que nós podemos utilizar para transmitir com muita propriedade a nossa apresentação de uma história? A primeira delas é utilizar, explorar materiais e recursos. Você precisa conhecer essas possibilidades para que você, na hora de escolher uma maneira de apresentar, você saiba que não tem somente a sua voz para apresentar. No nosso trabalho, a gente vai um pouquinho por essa vertente. Existem as vertentes que dizem que basta uma voz e um chapéu de 3 pontas. Outras vertentes que dizem que basta só um banquinho e uma voz. No Instituto História Viva, a gente incentiva a utilização também de recursos como livros, fantoches, outros materiais que possam fortalecer a sua apresentação, uma vez que nós queremos mudar aquele ambiente onde a pessoa está em situação de vulnerabilidade. Nós queremos mudar uma chave na mente dela. Então, se a gente utilizar os recursos, nós vamos fortalecer o processo da nossa apresentação. Então, por isso que eu entendo que a primeira técnica é você ter essa possibilidade de explorar ao máximo os recursos que você tem à sua disposição. Um deles que todos nós temos, e se nós não tivermos, no Instituto a gente ganhou uma doação de livros, temos uma biblioteca já que está começando a acontecer, a gente pode emprestar, existem livros na internet, existem cartilhas e apostilas que a gente compartilha também. Não é uma desculpa dizer que não tem recurso para comprar um livro ou para adquirir um livro para contar uma história. Os hospitais têm bibliotecas, a gente está ajudando a construção da biblioteca do Hospital de Clínicas de Curitiba. Eu ajudei a indicar os livros das bibliotecas
do Hospital Erastinho. Então, nós temos muitas possibilidades de utilizar recursos e livros. Como que a gente utiliza o livro? Ele pode vir na modalidade do livro só com texto, como está aí na imagem de vocês, o livro só tem um texto. Existem livros que têm textos e ilustrações, e existem livros que são só ilustrações, pura ilustração, como esse livro aqui, O Menino, o Jabuti e o Menino. Por que que existe essa duas vezes, o menino, o jabuti e o menino? Alguém sabe por quê? Porque o jabuti vive muito, a ponto de trocar até de dono. Tinha um menino que ficou velhinho, morreu, e outro menino que ficou com o jabuti de novo. E por que que esse livro é importante? Ele traz toda a ilustração dele acontecendo de uma maneira muito sutil. Então, olha, tá vendo? O jabuti tristinho, andando por uma cidade bem antiga, olha ali, ó, o carrossel, o bonde. Aí, de repente, ele vê um menino brincando na rua, e os dois se encontram, e deste encontro nasce o quê? Uma amizade. Aí os dois se afeiçoam, o menino fica com o jabuti, adota o jabuti como seu amigo, e atrás, se vocês percebem, já vai acontecendo o desenvolvimento. Então, o jabuti já vinha caminhando há bastante tempo sozinho. E aí, com isso, o desenvolvimento vai acontecendo, o menino vai crescendo, olha, já é um rapazinho. Aí, assim, a narrativa vai se conduzindo, olha, virou um senhor, e lá a cidade já está ali cheia de prédios, carros, modernidades, e assim essa história toda vai transcorrendo até que chega um momento em que o homem vai ficando bem velhinho, e ele vai um dia para a terra do pé junto que falam, né? Que volta, aqui já estou no menino. Cadê o velhinho? E o menino da modernidade, tem até um disquinho voador. Ó, aqui ele já está ali ao lado do túmulo do amiguinho dele, uma florzinha, uma rosa vermelha. Aí ele encontra um menino, um outro menino, da modernidade, primeiro ele ficou de coração partido. Aí ele vai seguindo adiante na sua contextualização. Olha lá, o menino brincando com o que nós já temos hoje, né? Quando o autor escreveu, Marcelo Pacheco escreveu, acho que ele não imaginava que ia ter isso como tão real. E assim vai seguindo a jornada do jabuti. E é importante que esse livro, ele tem uma plasticidade muito grande. Você pode construir toda a narrativa junto com a faixa etária das crianças. Se for crianças bem pequenininhas, você vai trazer uma linguagem um pouco mais acessível, um pouco mais menos rebuscada, menos literalidade. Eu não vou falar, nossa, o velhinho morreu, eles não sabem nem trabalhar o conceito da morte. Então, falou, né, o dono do jabuti foi para outro lugar e ele encontrou um novo amigo, até a criança processar o sentido da morte fica mais difícil. Então, você vai poder usar essa plasticidade como contar para público adulto. E existe também os livros, esses que têm gravura, você tanto pode contar o livro e conforme você for transcorrendo, você vai mostrando, mas sem interromper, né, sem falar, olha que bonitinho. Ah, pronto, aí você já está narrando, descrevendo a ilustração e perdeu o contexto da história. Então, você pode ir virando, você vai contando e mostrando e volta para a história. Um desafio grande de quem vai utilizar o livro é manter o contato visual com a sua plateia. Eu não posso ficar presa ao livro e esquecer que existe alguém assistindo a minha apresentação e ficar lendo só para mim, se eu estou fazendo uma apresentação. Para isso, eu preciso conhecer o livro, para não ficar surpresa com o que está escrito aqui, todo mundo perceber que eu me engasguei porque eu não sabia como continuar, porque o contexto era estranho. Existem livros hoje publicados, nem todos os livros, né, que são publicados são indicados para você contar no lugar que você está. Então, precisa conhecer para saber. Esse livro é indicado para o hospital, para criança em situação de risco? É um livro que fala de comida. Eu vou contar a história para uma criança em jejum. Então, tudo isso você precisa conhecer. Não adianta você vir aqui e tentar usar um livro lá e improvisar na hora. Só que uma vez que você conhece e pretende ler o livro, você pode fazer essa transição entre o livro e a pessoa, né? Uma capivara poeta é uma capivara acrobata, cantarolando na beira do rio. Queríamos ser lindas como os colheiros que pousam onde querem e voam ligeiros. Quem visse nosso bando cor-de-rosa
acharia que saímos da distante nebulosa. Era uma capivara poeta, gente. Você precisa trazer poesia para a descrição do que ela está falando. E fazendo essa troca entre o livro e o seu ouvinte, para que ele não se perca. Teve uma contadora de história que foi fazer um estágio com a gente na Casa Lar e juntou aquele bando de meninos. Imagina 15 minutos em volta dela. Ela pegou um livro e ficou lendo o tempo inteiro. E eu estava perto, né, acompanhando, porque era a supervisão dela, eu estava acompanhando o processo. E um a um dos meninos foram saindo. E ela não percebeu. Então ela continuava contando aqui o livro, lendo, lendo, lendo. A hora que ela baixou o livro, não tinha mais ninguém. Ela olhou em volta. Aí olhou para mim, cadê as crianças? Eu falei, foram embora. Porque não houve essa troca de olhares e inclusão das crianças, eles escaparam sorrateiros da frente dela. E aconteceu, e essa experiência é bom que aconteça com vocês também, para que vocês percebam, puxa vida, o que que aconteceu? Como eu posso fazer para manter a atenção dessas crianças comigo? E a cada novo desafio, lembre-se, né? Tem sempre alguém sorrindo e torcendo por você. Vamos lá? Tá na hora do coffee? Da pausa ao coffee, Tá, é. pausa. Bem, eu Isso aí. esperando você terminar e fechar os livros, do que te interromper, que estava interessante. Já deu Obrigada, pausa, Tati. tá bom? Então, 10 minutinhos é suficiente para todo mundo tomar uma aguinha, esticar as pernas. São 20h41 no meu, 20h51. Eu estou abrindo a sala. Eu estava pensando, essa dinâmica que você faz com a gente de mostrar as cartas e a gente contar a história, eu acho que é super importante a gente fazer bastante isso, né? Porque vai fomentando assim, a nossa criatividade, vai deixando a gente mais. Por exemplo, eu não consegui olhar quando eu estava falando, eu fiquei assim. Eu acho que vai trabalhando também essa questão da vergonha, sei lá, Timidez. é, Sim, a timidez nada mais é do que um excesso de preocupação com a opinião alheia. Quando isso. você começa a encontrar o botãozinho do dane-se, começa a vencer. Exatamente. Agora eu vou te falar, viu? Que eu estou procurando esse botão faz tempo, viu? Você vai encontrar, eu vou te ensinar uma técnica. Eu tenho várias técnicas, Eu porque quero. eu venci ela e eu vou te ensinar a técnica. Eu vou fazer o Tem certo que, para meu, vocês. todo mundo manda ligar, mas ninguém nem ensina como faz, né? Então, Sim, obrigada, existe. Rose. Não, é isso aí. Você precisa primeiro saber o que fazer para chegar até esse botãozinho. E é algo assim que passa por algumas habilidades que você pode ter, inclusive de imaginação criativa. Uma das técnicas que eu ensino, que é bem simples, eu falo assim: mentaliza que existe um jardim zoológico e aquela emoção, sentimento, hábito que você quer se livrar, transforme ele num animal mitológico, animal bem assim, quanto mais for estranho, quanto mais berrante for, melhor. Porque teu cérebro precisa de se desconectar do lugar comum. Se, por exemplo, eu falar, mentalize um cachorro. Um cachorro é muito bom para você, você vai mentalizar ele com muito carinho, é algo que você vai ficar apegado a uma imagem, uma descrição que você já tem dele. Então, você vai criar algo que você não conhece. Então, por exemplo, algum bicho, pode ser um, sei lá, um elefante cheio de patas, ou uma aranha, um inseto bem horroroso, com antenas assim conectadas, e você fala, você é a representação da minha timidez. Então, eu quero que você vá morar no jardim zoológico, longe de mim. Eu sei que você existe, mas aqui dentro você não influencia mais. Aí você criou uma visualização criativa que está desconectando da sua essência, essa imagem mitológica, e com isso você já sente um certo alívio e as coisas em volta começam a acontecer. Eu nunca me esqueço de um dia que essa prática funcionou muito. Eu estava sentada lá no balcão da Receita Federal em Curitiba, esperando para tirar meu CPF com nome de solteira, porque eu me divorciei e eu queria resgatar meu CPF de nome de solteira. E eu estava quase 3 horas esperando para acontecer isso. E eu falava, nossa, gente, mas esse casamento é tão difícil. Levou 8 anos para eu conseguir me divorciar. E agora eu já estou aqui há tantas horas, por que que isso está demorando tanto? Aí tinha um tapete assim no chão, no canto, eu falei assim, eu vou fazer o exercício. Essa demora, esse processo do desmembrar o meu casamento da minha vida, parece uma lesma. E é uma lesma bem nojenta, uma lesma meio verde. E eu vou mentalizar que ela está se arrastando nesse tapete, indo para o jardim zoológico. Sem brincadeira, gente. Eu acabei de fazer essa mentalização, tocou meu telefone, era meu ex-marido. E ele ligou para mim. Quando eu ouvi a voz dele,
ele representou para mim um amigo. Era como se fosse um colega, um amigo de infância. E a postura dele comigo era como se a gente estivesse brincando. Ele queria falar da minha filha adotiva, que a gente adotou uma filha, e ele ficava, ó, preciso falar com você uma coisa sobre a tua filha, porque nessa hora eu acho que é só a sua, porque não sei. E ficou brincando, a gente ficou batendo um papo. A hora que eu desliguei o telefone, eu falei, minha nossa, que não é isso? Eu desconectei da minha essência essa substância que fazia parte da minha essência. Do mesmo jeito, se você tem algo na sua vida que você sente que não faz parte da tua essência, como a timidez, por exemplo, você manda esse comando. Não é uma coisa de querer se livrar só daquilo simplesmente. Você fala, eu sei que você existe, é algo com o qual eu estou lidando, mas não vai interferir no meu momento, na minha performance. Aí é uma das dicas é essa. As outras eu vou falando ao longo do curso para te manter presa. Tô brincando. E conforme flui o curso, a gente vai falando de outras tantas que também tem, muitas ligadas também com essa imagem simbólica de mandar informações para o seu cérebro de maneira que ele compreenda. Nós entendemos a linguagem e o mundo de maneira muito simbólica. Palavras não significam nada, frases nada. Mas se você criar uma imagem de algo, você vai fortalecer. Por isso que uma história é tão robusta, porque ela cria imagens mentais. O que fortalece na história é a imagem associada a ela, que o seu ouvido vai lá traduzir internamente em imagens mentais e simbólicas. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais, pode ler O Homem e Seus Símbolos, né, do Jung, que fala muito sobre isso também, sobre a importância da gente entender o mundo de maneira mais simbólica. Enfim, Obrigada. vamos continuar um pouquinho com a nossa apresentação, que nós estamos num ponto bem bacana da nossa parte. Eu andei mexendo aqui, que eu estou fazendo um curso de transição para morar em zona rural, e eu estava assistindo minhas aulas e eu desmontei aqui. Mas eu não vou fechar o instituto por isso, eu só vou levar ele para o meio do mato. Vamos lá. O fantoche é um elemento fundamental dentro do processo das técnicas de contar histórias, porque ele cria um ator coadjuvante da sua narrativa que vai te acompanhar durante o processo da apresentação de uma história. Como, por exemplo, eu tenho vários fantoches aqui que eu gosto muito de usar, e eu tenho uma fantoche que o nome dela é Aninha. Eu gosto muito de usar essa fantoche também nas minhas apresentações. Vou fazer um exemplo para você de como que um fantoche pode se posicionar na hora de você contar uma história junto com o fantoche. Ou você conta a história uma parte, o fantoche conta outra parte da história, vocês dividem o diálogo, dividem a apresentação da história, ou você pode deixar ele contando a história inteirinha. Mesmo que você mexa a tua boca, você vai mexer em sincronia a boca do fantoche e as pessoas vão olhar para ele. Algumas crianças até ficam curiosas, olham para um e para outro, mas a grande maioria vai se reportar a ele, é incrível. Até responde para o fantoche, mesmo vindo da sua boca o som. Então você pode usar essa postura livre, sem nenhum teatro, você, o fantoche ali, contando história. Se você resolver usar um teatro, aí você precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, sua mão não pode aparecer no teatro, porque você já está trazendo uma outra dinâmica. Existe um cenário onde o fantoche está inserido. No cenário que o fantoche está inserido, não existe humanos. Então, você não pode deixar essa transição acontecer de aparecer seu braço, porque há uma ruptura neural de quem está assistindo. A pessoa vai se incomodar tanto que ela não presta atenção na história, vai ficar olhando teu braço aparecendo ali e sumindo, vai ficar fixo naquilo, perdeu. Então você tem que ter essa preocupação. A linha divisória do fantoche tem que ser a mesma linha divisória da moldura desse teatro. E lá você pode ler a história, fazer a apresentação, mas você tem que tomar cuidado com a postura do fantoche. Uma delas é, né, você manter o fantoche ali no diálogo, conversando com o outro, conversando com as pessoas, fazendo movimentos como se fosse humano, e olhar para onde seus olhos, os olhos do fantoche está olhando. Você tem que prestar muita atenção. A nossa tendência é achar que essa boca grande existe para ser usada, e não é. Ela existe para facilitar a sua mobilidade mecânica das suas mãos. Mas você não precisa falar com o fantoche fazendo com a cabeça assim, porque não é assim que a gente fala. A gente tem limitações para falar. Então, mexer a boca assim, olhar as pessoas nos olhos, assim como você olha. Fantoche acompanha também, evitar, né, jogar essa cabeça para trás. E não se esquecer que o fantoche está falando com as pessoas, não você.
Então, às vezes a gente está ali comunicando com as pessoas, contando uma história, e larga o fantoche ali com a boca aberta e continua contando história, achando que continua igual, e por distração. Igual a gente prende a mão numa gaveta, às vezes a gente para o fantoche de se movimentar e esquece, ainda mais se o nervosismo estiver ajudando. Então, vai fazendo exercício em casa, conta história para as pessoas, para as plantinhas, para os bichinhos, para aquilo que for para você que representar um ouvinte, para que você faça esses treinos aos poucos, você vai usando. O fantoche é muito rico, é um personagem que complementa a sua apresentação. Inclusive, os adultos gostam de fantoche. Eu já entrei num quarto de hospital com a fantoche e falei boa noite para as mulheres. Elas responderam olhando para o fantoche, acharam lindo, um monte de senhorinha toda encantada, esperando a história que o fantoche ia contar. Então, não se esqueçam de usar o recurso do fantoche como o seu coadjuvante. A maioria dos contadores de histórias chegam lá, vocês vão treinar com uma turma, por exemplo, se você for ser voluntário do Instituto, aí a pessoa vai falar, lembra que a Roseli falou sobre um monte de coisa lá no curso? Mas aqui a gente não usa nada disso, usa só o livro. Mas faça você diferente, né? Fala, gente, eu vou trazer um fantoche também, posso trazer? Comece a envolver outros recursos para não cair na mesmice, porque senão você fica monótono, você cansa do trabalho se você não trouxer novidades para você participar. Então, procure sempre trazer algo inovador e o fantoche é sempre bem-vindo. Amigos, né, conectados ao valor do fantoche, existem também os dedoches. Os dedoches são os fantoches para dedo. Aqui, ó, aqui tem uma vovozinha, tá vendo? Eu coloquei aqui no meu indicador. Aqui tem um lobo mau. E aqui tem também a Chapeuzinho. Existem vários recursos que você pode usar. Então, eu posso contar a história escondendo todo mundo e fazendo alternâncias, ou colocar dentro de uma caixinha o fantoche, porque na caixinha eu trabalho com elemento surpresa. Aí eu deixo a tampa da caixinha aberta, eu vou trocando os dedoches e vou apresentando conforme eles estejam na narrativa. Eu posso fazer essa troca sutil. Não adianta você ficar enfiado dentro da caixinha procurando que dedo você vai colocar aí, interromper a história para ficar vestindo o dedo. Ou então ficar colocando na frente de todo mundo. Equivale a o ator trocar roupa do teatro na frente da plateia. Você não pode mostrar essas coisas para eles, que perde um pouco do encanto. E aquela fluidez da narrativa, ela vai se perder. Então, você ter essa facilidade de fazer essa troca é treinando também. Gente, tudo é possível. Você conseguiu fazer tanta coisa ao longo da sua vida porque você treinou, persistiu. Então, abrace as ideias de fazer coisas novas, né? O palitoche também é um recurso que dá para utilizar. Olha, eu tenho um espantalho aqui, ele é preso num palito. Então, você também pode usar a mobilidade, assim, de girar o palito para o espantalho se movimentar, assim como o seu fantoche. Olha que lindo esse fantoche esse palitoche que eles fizeram aqui nessa imagem. Tudo feito com EVA, um pouquinho de feltro, né? Você pode fazer também o seu para a sua apresentação. O teatro de sombras é um recurso que eu também vou mandar para vocês de uma apresentação que eu fiz, uma história que eu criei, uma versão do Chapeuzinho Vermelho, onde eu conto história usando teatro de sombras. Basta uma caixa de papelão, um pedaço de papel, manteiga, aí de seda, de preferência de seda, que é melhor, é mais fácil, é mais flexível para colar. E aí você projeta uma luz atrás de um objeto, né, de um contorno, na verdade. Ó, aqui eu tenho um dragão. Ele é um dragão, um contorno de dragão que eu faço no teatro de sombras também. A gente projeta uma luz atrás dele e a imagem que vai ficar projetada lá no painel é aquela que vai ser vista também pelo seu ouvinte. Eu vou passar aqui para vocês também na apresentação, se é que o Anthony já não conseguiu ter acesso. Eu não sei onde, peraí, eu não sei onde que eu coloquei, estava aqui aberto. Deixa eu deslocar esse painel. Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Bom. Na verdade, foi a história que eu criei. Bem legalzinha também. Copiar. Vou ver se eu acesso o chat. Acho que eu não vou conseguir. Não acesso porque eu estou com ele aberto. Stop share. Aí vocês assistem depois, tá? Porque aí a gente já vai dar sequência, mas quem quiser deixar ele aí aberto na área de vocês, copiem.
porque assim vocês podem assistir depois como é que funciona essa apresentação. E é muito simples, gente. Eu fiz isso rapidinho, em pouco tempo, acho que em uma hora e pouco. Mais difícil foi cortar o papelão, que ele é duro, tem que ter essa caixa de papelão, era acho que da minha impressora. Eu cortei a caixa, fiz um buraco embaixo, projetei uma luz atrás e ficou bem legal. Para a gente fazer apresentações também é muito importante você usar essas ideias de recurso. E na internet tem um tutorial também, se você digitar lá no YouTube como construir um teatro de sombras, vocês vão encontrar várias técnicas para ensinar você a construir. Você pode contar histórias usando objetos. Então, você pode pegar qualquer objeto que tiver na sua casa. Eu já fiz várias apresentações com uma caixinha de papelão que eu juntei tudo e lá eu transformei em personagens. Os objetos, eles ganham o perfil do personagem, a descrição do personagem que você der. Se eu pegar, por exemplo, esse suporte aqui de celular e falar, né? Era uma vez um homem muito alto que andava pela cidade observando tudo ao seu redor e não conseguia se encaixar em nada, ele não se encontrava em nenhum grupo social, ele se sentia totalmente isolado. E aí, pronto, esse suporte simples virou agora um homem comprido, por associação, né, que eu fiz da imagem com o homem, como ele poderia ser uma grande girafa, ou como ele poderia ser simplesmente um poste que ficava iluminando uma cidade. E assim, tudo, gente, o que você levar como sugestão vai adquirir. E se você prestar atenção, tudo que te rodeia, todos os objetos têm histórias para contar. Tudo, a cadeira que você está sentado, o computador que você está usando, seu celular, sua roupa, seu óculos, você está num oceano de histórias. E ter consciência disso faz com que a gente mergulhe nesse oceano, né, e nade, né, nessas águas desse oceano como instrumentos também né, de narradores que vão transmitindo essa ferramenta dessa oralidade que já veio desde a época dos nossos ancestrais das cavernas. O Kamishibai também pode ser utilizado como uma ferramenta para contar histórias, né? É muito importante. Isso mesmo, Mariana, o baú de histórias na TV Cultura ainda existe alguns vídeos deles ali. E a gente sabe, inclusive, eu acho que, se não me engano, era o Carlos Moreno, aquele rapaz da Bombril, ele foi aluno meu também. Na pandemia, ele veio aqui participar do nosso treinamento. Ele é um dos contadores de histórias, né, do Rá-Tim-Bum também, que faziam parte, se apresentavam isso. Então, é muito bacana vocês buscarem esses conhecimentos, aprimorarem, é muito bom essas técnicas inovadoras. No balde de histórias, eles inventam até com durex, né, histórias, que era a construção da teia de aranha, é bem bacaninha. O Kamishibai é um recurso utilizado no Japão, que literalmente se chama teatro de papelão, Kamishibai, só que ele é construído em madeira. Eu tenho o meu de madeira, onde a gente coloca as lâminas de histórias atrás e o papelão, você vai invertendo os papelões e vai contando a história, a imagem que vai aparecendo na frente tem a história correspondente no papelão de trás. Então, você vai fazendo essa transição. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem e, ó, instigarem o imaginário de vocês sobre o que vocês podem usar de recursos para contar a sua história. Instrumentos musicais, aqui é a minha calimba. Não dá para eu tocar, porque o Zoom ele filtra o som. Se eu tocar, vocês não vão ouvir de qualquer maneira. Mas ele tem um sonzinho semelhante ao piano. Como contador de histórias, é um instrumento africano, ó, ele é feito uma cabaça aqui, um coco, ele é pintado, é muito simples. Hoje em dia você encontra no Mercado Livre também, quem quiser usar, que ele serve para contar a passagem do tempo, conforme você vai apertando ele na história, ou então para você cantar uma música no começo da história, não precisa nem ser músico para tocar uma calimba. É um instrumento bem simples. E existem os outros instrumentos de corda, você pode cantar no começo de uma história, você pode cantar no meio de uma história, você pode ter alguém cantando com você ou tocando um instrumento, como a Marisa e o marido dela. Ela conta a história e toca violino. É muito bacana, porque a história também encanta, ela também traz um acesso a um estado emocional de tranquilidade, né? A primeira nota do universo foi o Om, que é uma nota musical, e a música também
traz esse apaziguamento e as nossas histórias, elas são empreendidas assim de musicalidade. Se você cantar uma história, você também vai atrair mais o seu ouvinte. Então é muito bom você entender que a música é parte integrante, né, de uma apresentação de uma história. É um recurso que você pode usar também. Origami também, que são as dobraduras de papelão, que dá para você contar uma história e construir a dobradura no meio da narrativa, ou abrir, já levar a história, abrir, já levar a história junto com o origami, ou entregar ao final também um origami, que representa também de uma maneira simbólica o contexto da história que você está transcrevendo. Existem muitos materiais recicláveis. A gente vive uma era em que a gente precisa valorizar também esse resgate da natureza. Olha quantos personagens a gente pode construir, elementos, barcos, com tudo isso. Gente, olha que fofíssimo aqueles porquinhos feitos de papel higiênico. Cada vez que você jogar aquele rolinho de papel higiênico, você vai sentir que está matando um porquinho, igual eu me sinto. Porque é muito bom você saber que existem essa gama enorme de recursos e não tem desculpa para você produzir os seus elementos da sua narrativa. Então, agora é hora da gente fazer mais um pouquinho de prática. Nós já estamos quase chegando ao final, para vocês também não se cansarem muito da nossa apresentação. Nossa, stop sharing. Ele sumiu. Pronto. Nós vamos fazer a segunda parte da nossa etapa da apresentação, que é a utilização também da contação de histórias. Eu vou usar o mesmo recurso das cartinhas para a gente completar hoje. E agora eu vou chamar pessoas que ainda não foram chamadas. Vou ver se eu consegui memorizar bem aqui as pessoas que estão aqui no nosso grupo. Então, olha, tem muito personagem aqui aparecendo. A Angel vai ficar com a carta do laboratório. A Fernanda vai ficar com a carta de um dragão. Quem mais? Tânia, já foi a Tânia Alves, né? Ou não? Tânia, você já foi? Eu acho que ela caiu bem na hora. Sumiu, mudou de lugar. A Elsa Eu vai já ficar. fui, tá? Ah, tá bom, obrigada. Eu já A fui. Elsa vai ficar com uma floresta. Tudo bem? Ela não fez sinal. Quem mais que? Betina já foi. Manu vai ficar com detetive. Mariana vai ficar com um pirata. Faltam poucas pessoas, né? Acho que eu vou passar para todo mundo já, viu? A Rosana vai ficar com um jardim. A Ana Luísa vai ficar com um bolo. Elísia, você vai ficar com um relógio. Quem mais? Falta a Patrícia. A Patrícia ficou com a esperança. Tá bom? Aí depois as outras pessoas estão desligadas, a gente chama no próximo. Liguem, por favor, as câmeras e vamos fechar nosso dia, nosso encontro de hoje com uma história construída coletivamente por vocês. Vamos lá, Angel. Posso começar? Pode. A história que eu vou contar para vocês aconteceu há muito, muito tempo atrás. E dizem que aconteceu de verdade. Era uma vez, num país muito distante daqui, um lugarejo que ficava no alto de uma colina. No alto dessa colina havia um castelo muito grande, muito antigo, e abaixo do castelo ficava o vilarejo, onde ficavam os plebeus. Nesse castelo morava um rei muito sinistro. Aliás, o castelo era muito estranho, meio escuro e meio sinistro. E na parte de baixo, no subsolo desse castelo, tinha um laboratório. E nesse laboratório tinha um alquimista que também era muito sinistro.
O que será que acontecia dentro desse laboratório? Fernanda, não é você? Ai, não ouvi o meu, não ouvi. Acho que ficou mudo aqui o meu nome. É dragão. Ah, o dragão, eu não ouvi meu nome. Ele estava preparando uma poção mágica. Com uma gotinha, queria construir o seu dragão. Para isso, ele precisava de uma borboleta. Então, ele foi atrás de uma borboleta para, ao pingar essa gotinha na borboleta, ela se transformasse num dragão. Mas quando ele construiu essa ideia, não imaginava o que poderia acontecer. Foi então É Elsa? Tá desligado o microfone. Mas não foi, eu acho. Cadê a Elsa? Ela caiu? Acho que sim. Quem é o próximo? Manu? Bom, então ele foi até a floresta, à procura de elementos, aqueles mais misteriosos que você possa imaginar. Andando, 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 se deparou com outro telespectador, que estava ali como um detetive com a sua lupa na mão, à procura de outros elementos. Qual não foi a surpresa que eles encontraram juntos um elemento super, hiper, mega encantador, misterioso e muito, muito, muito legal. Sequência. Agora sou eu. Então, o detetive, junto com o alquimista, à procura de uma borboleta, entraram nessa floresta, mas não acharam nada, por enquanto. Eles procuraram tanto, tanto, foram para cima, foram para baixo, foram para os lados, até que chegaram, olha só, em uma praia da floresta, eles foram para a praia. Então, eles fizeram muito esforço. E o pirata que passava por lá e tinha deixado seu barco ali na praia, em que o alquimista e o detetive estavam, ele parou de enterrar o tesouro que ele estava enterrando e disse assim: Poxa, eles estão tão cansados, eu acho que eu vou ajudar esses dois. Então ele perguntou no que ele podia ajudar. E foi então que o detetive e o alquimista falaram assim: Nós estamos atrás de uma borboleta, mas não achamos nenhum lugar e viemos parar aqui na praia. Então o pirata disse: Eu sei onde vocês podem encontrar uma borboleta. Convidou os dois para subir no barco e eles então começaram a velejar Até que eles encontraram um lindo jardim, mas esse jardim era tão florido, cheio de borboletas. Lá nesse jardim, o alquimista ficou tão encantado, que ele não sabia, ele ficou perdido e ele acabou se perdendo e entrou numa caverna. E essa caverna ele ficou ali no escurinho e começou a gritar: Socorro! Socorro! Me acudam! Quem será que veio depois?
Ana Luísa? O alquimista gritava muito e ele não entendia o que estava acontecendo. Ele sentia que tinha algo no pé dele que pegava e era meio grudento, meio melecado. E ele não entendia o que era. Socorro, socorro! Alguém me ajuda! Até que o pirata chegou com um lampião e encontrou e viu o que tinha no pé dele. O, pi- o, de- o alquimista pisado no bolo, um bolo que estava lá há um certo tempo. E esse bolo gosmento era todo cintilante. E eles começaram a olhar melhor para esse bolo e viram que dali saía uma borboleta, toda cintilante, toda linda, maravilhosa. E depois disso, eles pensaram: Próxima. Todos os personagens que apareceram na história, lá no laboratório, o dragão, depois eles, com grande esforço, foram até a floresta, onde tinha um detetive, um pirata, e vocês acreditam, até o alquimista. Depois eles foram pelo jardim, né? E o que motivava todos esses personagens era a esperança em encontrar as borboletas. E dessa esperança surgiram muitas borboletas. E aquele bolo gosmento de dentro dele saiu a esperança. E pasmem, vocês não acreditam o que era a esperança. Era uma fada que motivava todos aqueles personagens. E pasmem, todos eles descobriram que estavam dentro de um livro. E todos eles viveram uma história muito bonita, uma história encantada. Enfim. Enfim, obrigada, pessoal, muito legal. O importante ressaltar, que foi algo que eu observei nessa apresentação, eu acredito até pelo fato de ter um número maior de pessoas, é que muitas conexões que a pessoa lançou, a outra pessoa não pegou, né? Então, é importante vocês ficarem bem atentos, e é algo que eu vou cobrar bastante de vocês nos próximos encontros, é esse refinamento maior, de pegar o gancho do colega e já construir em cima do gancho, remendar com o gancho do outro, e já ir trabalhando essa habilidade de sair um pouco da preocupação da sua vez chegar, como que vai ser, e como é que vai ser minha performance, é o processo da confiança e da entrega. Se você acompanhar a narrativa desde o começo, com atenção plena no que está acontecendo, na hora que chegar a sua vez, flui uma criatividade, uma condução muito mais suave. O que que acontece quando você perde a cisão? É porque você já planejou o que falar e aí você tenta encaixar o seu tema, o seu conteúdo naquilo que não cabe mais. E aí acontece isso normalmente. A gente planeja muito, fica achando, defendendo que aquela ideia é melhor e a hora que vai encaixar, às vezes não conecta. Então, um processo ideal para contar uma história é deixar fluir. Não que aconteça normalmente no instituto, na hora de uma apresentação, por exemplo, uma pessoa jogar o gancho de uma história para você, mas é uma oportunidade que você pode construir. Eu gosto muito de fazer isso. Quando eu estou num quarto para uma apresentação de histórias e um colega começa a contar uma história, eu insiro a minha na história dele. Eu vou conectar. O meu personagem vai ter o mesmo nome que ele, ou eu vou dizer, por exemplo, terminou com um homem lá na casa dele, eu falo, e um dia esse homem resolveu viajar, pegou um avião e aí eu levo ele lá para o meu contexto, da minha narrativa. Isso é muito legal, essa conexão que se gera entre os apresentadores, é muito bacana. Então, só vai acontecer isso, você só consegue gerar essa conexão se você estiver presente no que está acontecendo. Você pode até ter uma ideia, visitar o futuro e falar, poxa, eu peguei essa carta, fala sobre isso, eu posso encaixar isso aqui, e aí você consegue fluir. E a hora que chega a sua vez, a pessoa que está imediatamente depois, se ela está atenta, ela pega o gancho e constrói em cima do que você está passando também. E isso é muito bom, que isso vai exercitando cada vez mais a sua habilidade de buscar alguns improvisos necessários,
ou algumas situações em que você se vê naquela apresentação e com a necessidade de fugir um pouco do contexto, do script, ou desenvolver aquele feeling para identificar que história contar naquele ambiente. Tudo isso são exercícios neurais que você está fazendo com essa grande plasticidade do teu cérebro para sair um pouquinho do quadradismo convencional das apresentações. Agora, como nós já estamos chegando ao final, estamos a 5 minutos, eu gostaria de abrir o espaço para alguma dúvida que vocês tenham com relação ao que eu apresentei ao conteúdo até hoje, até agora. Se existe alguma coisa que já está surgindo aí dentro de você em termos de dúvida que você possa trazer, se for algo que a gente não tenha que envolver muito o que vai acontecer, e se for algo que eu vou passar, eu aviso vocês também, que nós vamos aprofundar melhor nesse assunto. Mas alguém ficou com uma dúvida no dia de hoje? Roseli, eu fiquei, porque quando eu entrei na reunião, você estava falando do voluntariado, né? Que eu já fiz lá atrás, em São Paulo. Sim. E aí eu peguei o bonde andando que você estava falando. Você podia repetir essas informações? Como é que vai ser a questão do voluntariado? Eu quero voltar, né? Sim, eu vou passar para vocês um link de inscrições para quem mora em Curitiba da sequência presencial que vai acontecer 2 dias no sábado de manhã na FAI, depois que encerrar o nosso curso. Eu não estou com as datas aqui, mas é o último sábado de abril e o 1º de maio. Eu vou passar o link para vocês. E de São Paulo e para as outras localidades, nós vamos fazer o encontro virtual. Eu vou fazer também uma programação das apresentações que vão ter o contexto bem direcionado para o programa de voluntariado, onde nós vamos trazer para vocês a realidade, o que está acontecendo localmente, se existe já o voluntariado naquela localidade, se não existe, quem precisar de orientação a gente ajuda. Então, todo mundo é bem-vindo, se quiser participar também dessa modalidade online, mesmo que esteja em Curitiba, e talvez as datas não se reconciliem, porque nós vamos trazer informações importantes sobre os públicos-alvos e como que acontece o voluntariado. E se for necessário, a gente já vai dar um direcionamento para quem quiser desenvolver na sua localidade. Então, é importante, Elisa, que você participe mesmo desse online, que para você é mais fácil, a não ser que você coincida de estar aqui em Curitiba, que você eventualmente está lá e cá, né? Você comentou comigo. Então, Agora eu estou em Curitiba, mas sexta-feira eu vou para São Paulo e fico até dia 3 de maio. provavelmente você não vai conseguir fazer. Eu não lembro se a primeira semana de maio vai acontecer depois do dia 3, eu acho que sim. Maio vai ser. Maio, 1º de maio vai ser numa quarta, então vai ser no dia 4 de maio a segunda aula. Então talvez você consiga pegar a segunda aula aqui em Curitiba. Aí você vê a sua viabilidade, vai ser muito bom contar com a sua participação novamente. Nossa, muito, super contadora, né? Ela já é uma atriz, ela apresenta super bem. Então vai ser Ai, muito bom também para as pessoas receberem a sua história. eu tenho muito que aprender ainda. E, nossa, eu estou amando, amando. E meus sentimentos para você, pela parceria. Obrigada. Obrigada pelas informações. Boa noite. Obrigada. E alguém tem alguma dúvida? Eu, Roseli, eu tenho. eita, Opa, desculpa, Antônio. não, de forma alguma, Damer, por favor, eu insisto. Obrigada, Antônio. Roseli, quando você pegou aquele livrinho, O Menino, o Jabuti e o Menino. Então, eu entendi que a história traz alguma coisa de morte, né? Um menino vai morrer e o Jabuti vai encontrar o outro. Essa historinha num abrigo, eu não sei se vocês falam abrigo aí, ou asilo, num lar de idosos. É, é, é bom, tipo, alguma coisa que retrata a morte? Sim, a gente é um processo natural, né? Com relação à terminologia, o correto hoje é dizer lar de idosos ou ILPI. Asilo não existe mais. Os idosos até se ofendem se a gente usa esse termo. E é o que a gente tem que reconfigurar nossa mente para poder fazer referência a isso. O que acontece? A vida é transitória, a passagem vai acontecer para todo mundo. O idoso já tem mais condições de processar essa passagem, inclusive ele tem muita consciência de que ele está chegando já nesse ponto. Aliás, a maioria deles torce para que chegue logo. Eu vejo que muitos idosos dizem, né, que
estão ali só esperando a morte chegar. Então, para eles, conhecer o processo dessa história é bom, que conecta também, ao mesmo tempo que existe uma transitoriedade no processo do idoso, existe uma longevidade no processo da tartaruga. Então, tem muitos idosos que estão mais para essa linha da tartaruga, de ter amigos indo e vindo, né, nascendo e renascendo. Então, é esse processo que a Clarice Stess fala no livro Mulheres que Correm com Lobos, ela fala do processo da vida, morte e vida, esse ciclo. Então, ele tem recurso interno para processar e elaborar isso. O desafio maior é falar com criancinhas pequenas, até os 3 anos ela vive a fase pré-mágica, ela não consegue abstrair, então ela vive tudo de uma maneira muito literal. Então, se você falar, o velhinho morreu, como morreu? Para ela não existe a abstração do morreu. É algo para ela existe sempre, aparece e some da frente dela, existe naquele momento, deixa de sumir, de existir. Ela tem mais dificuldade em trabalhar um tema mais complexo e abstrair a morte. Então aí fica um pouco mais difícil. Aí você fala, olha, e um amigo dele foi morar em outro lugar e ele conheceu outro amigo. Pronto, foi morar em qualquer outro lugar, a gente vai mudar de casa. Então, talvez trazer algo assim que fique muito sutil e que você não tenha que detalhar. Você sabe o que é morte? Então, é bem mais complexo aprofundar nisso. Mas para aproveitar o livro, se você tiver com ele em mãos e não tiver outro recurso mais lúdico e leve, pode usar o recurso do livro, porque ele tem imagens adjacentes que ajudam a compor isso. Mas não se preocupe, não. Lidar com os temas, eu gosto, embora não é sarcasmo da minha parte, mas quando eu visito alas de pessoas em situação de morte, eu gosto de contar histórias que falam de morte de maneira cômica. Eu gosto de trazer o tema para o lado cômico. E eu já fiz gente gargalhar numa aula de cuidados paliativos, porque eu arrisquei fazer isso. Eu fui contar a história na aula de cuidados paliativos do 10º andar do Hospital de Clínicas em Curitiba, que era uma ala que quase ninguém ia. As enfermeiras me chamaram e falaram, puxa, os pacientes estão aqui em cuidados paliativos, quem não conhece o termo, são pessoas que não têm mais tratamento na medicina, então eles dão conforto, bem-estar, analgesia para a pessoa fazer a passagem. São aqueles casos crônicos que não têm retorno. E eu entrei num quarto de um homem, ele estava deitado na cama e a mulher dele estava no pé da cama, parecia que ela estava velando ele vivo. É a posição dela, assim, com as mãos para frente, olhando triste para ele, ele olhando para o teto, assim. Eu abri a porta do quarto com um sorriso no rosto. Eu estava sozinha aquela noite, aí eu olhei para eles e eu falei assim: eu estou aqui para contar uma história para vocês, eu posso entrar? Aí ele olhou para mim e ele fez assim, com o ombro. E disse muito para mim aquele ombro dele, como se dissesse: que diferença vai fazer a tua história? Eu tô indo embora, eu tô morrendo, tá difícil para mim. Ele disse um monte de coisa, só que ao mesmo tempo eu falei: gente, eu vou contar uma história de maneira cômica, de que fale de morte. Ele vai reagir, ou ele vai jogar comadre na minha cabeça, eu espero que esteja vazia, ou ele vai dar risada. Eu falei: mas eu quero viver esse risco, porque se ele fez assim também, para mim também, se ele me agisse de outro jeito. E eu contei uma história uma história assim que até circula na internet, que fala muito sobre dar ajuda excessiva para os outros e a pessoa não valorizar, e talvez a tua ajuda vai até te levar o teu fim, né? A ajuda que se dá para o outro. E é sobre um porco e um cavalo, que o porco ajuda o cavalo a reagir diante de um processo de adoecimento, e o cavalo sobrevive e o dono grita lá da porta: nossa, o cavalo está vivo, vamos matar o porco, fazer uma feijoada. A hora que eu acabei de contar isso, o homem ria tanto que ele pulava na cama de rir. E a mulher dele ria e chorava de ver ele dar risada. Ele sentia, aquele sorriso dele foi de alívio. Aí eu acabei ficando as 2 horas no quarto daqueles dois, viraram amigos meus. Ela era uma pessoa que conhecia muito livros, literatura, queria saber do nosso trabalho, se empolgou. E ele também queria falar sobre isso, sobre trabalho voluntário, o que ele fez na vida. Deu uma leveza naquele quarto. É como se alguém finalmente falasse de morte com eles. E eu vi que deu certo. Poderia dar errado se ele dissesse para mim: eu sou atrevida, eu tô aqui morrendo e você vem tirar sarro, contar uma história, uma piada. Eu ia falar: olha, me desculpe, mas foi a tentativa que eu fiz de fazer o senhor mudar de, né, talvez de humor, sei lá. Eu ia ter que me enrolar no meu improviso. Mas isso são habilidades de escutar. Quando você identifica no ambiente, você fala: eu vou arriscar isso. Eu vou tentar fazer isso, porque pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Talvez eu ficasse nas tradicionais histórias suaves naquele andar, mas eu acabei ficando naquele andar o tempo inteiro da minha apresentação de contação de histórias. Eu nem fui nos outros quartos. A gente fica em média 2 horas no ambiente, que é uma média que dê tempo para a gente se unir com um grupo de voluntários, atuar com o pessoal, depois mais uns 15 minutos
Então, mais ou menos 1h30 que a gente fica no hospital. Acho que é o tempo que eu fiquei lá no quarto deles e nem vi passar, de tão gostoso que estava ali batendo um papo com aqueles dois. Então, foi né, uma situação que a gente teve que usar um contexto. E uma contadora de história já foi contar a história para um menino e falou para ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de amputação da perna. Ela falou: que história você quer ouvir? Ele falou: quero ouvir a história do Saci Pererê. E ela contou. Ele queria o quê? Ele queria processar o fato de que ele ia viver com uma perna só. E para ele não tinha problema nenhum. E a voluntária falou: Roseli, quase que eu falei para ele que eu não tinha o livro, porque ela tinha. Ela tinha vários, né, livros. E qual vocês querem? Eu quero esse aí do Saci Pererê. Ela quase que eu falei para ele: não, eu tenho outros. Eu falei: não, você contou? Ela contei. Eu falei: ótimo. Ele quer processar isso, ele sabe que no fundo ele vai ter que lidar com essa situação e ele quis encarar ela agora. Essas são essas situações que surpreendem a gente e fazem a gente falar: puxa, eu estava aqui no lugar certo, na hora certa, era aqui que eu tinha que estar, não era em outro lugar. É isso que, né, valoriza bastante. Me estendi muito, já passou 5 minutos. Tudo bem, então, podemos nos despedir nessa quarta-feira gostosa. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 19h30 em ponto. Todo mundo preencheu a listinha? Eu coloquei na mensagem. Abram um link, nem que seja para sair da reunião com o link aberto, porque eu acredito que todo mundo conseguiu, né? Deu tempo de vocês verem. A listinha ficou aqui para. Eu coloquei antes do café. Está aqui o Eu não vi formulário. a lista. Onde? Está aqui o Onde? formulário. Às 20h43 eu postei. Escrevi lista de presença. Eu não... Você sabe replicar, Antônio? Eu não sei. 40. Gostaram? Que bom! O slide eu não tenho como mandar, eu posso tentar salvar em PDF para ver se eu consigo enviar, porque ele é muito pesado para ir por. Roseli, já dei tchau, mas rapidinho. Você mostrou ali fantoche, dedoche, coisa. Dá pra gente ser, assim, é recomendável trabalhar com sensações, assim, por exemplo, a Rosana, ela deu um exemplo, chegou num jardim florido, até onde os olhos enxergavam, dá pra trabalhar, por exemplo, com cheiro, assim, tentar incitar na memória de quem tá ouvindo a história, cheiro de flor, mas assim, era tanta flor com tanto cheiro que não dava para distinguir que espécie, não dava para distinguir quais cheiros que vinham de quais cores, entendeu? De que tamanho, eram as maiores, eram as menores, eram as noturnas, eram as diurnas, quais eram as flores com aqueles cheiros tão exuberantes. Dá para fazer isso, dá para trabalhar, é recomendável. E Dá. mais uma, você comentou, de novo, nos fantoches, dos dedoches, dá para, por exemplo, quero contar uma história que passa numa casa à noite e tá chovendo. Eventualmente eu levo ali uma caixinha de som e tá um barulho de chuva. Dá também para fazer? Com certeza, e é muito mais viável do que usar a experiência sensorial do cheiro, porque dependendo do recurso que você for usar, por exemplo, eu posso provocar alguma reação alérgica Isso, a alguém sim. que tem alergia, ou pode Não, ser alguma substância que deposite no chão, alguém pode escorregar, ou pode ser no hospital onde as crianças estão em isolamento, você não pode trazer nada que tenha substância. Então, exatamente, depende sim. do ambiente, da autorização que a gente tem. Já pediram para usar, por exemplo, bolinha de sabão. Eu falei: jamais. Porque vai cair no chão e as pessoas podem escorregar, é Eu perigoso. Perfeito. posso dar uma ideia para o Antônio ou para quem quiser o que eu Por faço? favor. Esse negócio da barulho da chuva, sabe aquele o rolo de papel toalha? Aquele rolinho que vem dentro, aquele caninho? Boa. Então, eu peguei um daquele, você abre, pega, arranca um arame de caderno espiral, põe dentro, vai vendo na internet o que você acha. E faz ali, tampa bem, põe arroz, e daí você faz o barulho da chuva, um pauzinho de chuva assim. Outra coisa, porque eu faço muita musicalização, eu canto agora para as crianças também. Então, tampinhas e amaciante, eu pego, cada duas eu fiz um monte, e colo bem, né, bem coladinho mesmo para não abrir com fita crepe colorida de criança. Põe arroz dentro, na outra eu ponho um grãozinho mais de milho, feijão, fazer bolinho. E daí as minhas colegas, os meus colegas do grupo, enquanto eu canto, nós cantamos junto, fazemos a batucadinha ali, entendeu? É muito Entendi. Legal. lúdico
As crianças adoram, as enfermeiras chegam dançando, quando elas entram no quarto, é muito legal. E pode, só mas você- também pode levar a caixinha do som também. Dá para Legal. usar esse recurso, Dá dá pra para gente levar. ser onomatopeico, assim, de barulho, batida, alguma coisinha. Sim, Nada tá. muito ostensivo, mas dá. Sim. Sim, Eu vou porque a ensinar gente até bate técnicas palma lá. de. É, a gente Ah, bate palma ou bate na perna, tipo, o tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, tomate e caqui. uhum, Mais ou menos isso, sabe? entendido. Beleza. Ó, Sim. tá cheio de professor aqui, hein? Tô vendo que eu sou o único aluno aqui. Não, estamos todos aprendendo com a Roseli, com todos. Ângel, contadora espetacular. Ah, Tô Rosa, você vendo é aí. suspeita por Ah, falar. maravilhosa. Ela é Não, minha inspiração. obrigada, não, você é muito E boa, Rosa. agora da Elza aqui também, né? Elza, seja Sim. bem-vinda e vai ser muito, como todos nós que estamos aprendendo, é um passinho de cada vez para aprender as coisas e a gente vai chegando lá, né? Um passinho de Com cada vez a gente certeza. consegue. Obrigada, Tânia. Falou que é excelente aula. Ana Luísa também. Muito legal, né? Eu gostei Eu não bastante de escrevi, participar dessa aula. Roseli, mas eu vou falar. Maravilhosa sua aula. Estou aqui na reciclagem com a Elza, mas maravilhoso. Parabéns. Que bom, fico feliz de atender a expectativa de vocês. Então, nos encontramos na próxima quarta, gente. Isso aí. Obrigado, Beijo, excelente durmam bem. trabalho. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa Boa noite, boa noite. noite. Boa noite.